Bom dia. Nosso trabalho é sobre subjetividade e emocionalidade, e os integrantes do grupo são Alicia Cristina, Bárbara Chaves, Bruna Eduarda, Camila Mariana, Fernanda Lohane, Elbert Lucas, Isabela Oliveira, Isabela de Carvalho, Jennifer Aparecida, Júlia Caroline, Rosilene Gonçalves, Sabrina Alves e Valéria Figueiredo. Subjetividade. De acordo com o dicionário Aurélio, a subjetividade diz respeito ao sujeito e aquilo que se passa no íntimo do pensamento. A subjetividade vai implicar a existência de um sujeito e cada pessoa é única no seu modo de pensar, falar e agir. Estudar a subjetividade é procurar no indivíduo as marcas da sociedade, as influências socioculturais. E esse estudo traz a compreensão do homem em todas as suas expressões, as visíveis, que seriam o nosso comportamento, as invisíveis, que são os nossos sentimentos, as singulares, que traz o porquê somos o que somos, e as genéricas, que abordam porquê somos todos assim. Logo, a subjetividade é aquilo que cada um de nós vai constituindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural. A emocionalidade. De acordo com o dicionário Aurélio, a emocionalidade é qualidade daquilo que causa emoção. E na psicologia, a emoção é um estado complexo de sentimento que resulta em mudanças físicas e psicológicas que influenciam no pensamento e no comportamento. A emocionalidade está ligada a alguns fenômenos psicológicos, como temperamento, personalidade, humor e motivação. Bom, meu nome é Elbert e eu vou falar um pouco como surgiu a subjetividade e emocionalidade. Segundo o artigo lido por mim, Schaff, em 1995, diz que é preciso diferenciar a objetividade da subjetividade. O primeiro conhecimento provém do objeto, é universal e isento de carga emocional. E a subjetividade provém do sujeito, é particular e emocionalmente colorido. Neste artigo também fala sobre Ricoeur, mais cedo, que em 1955 fala da objetividade histórica, seria a distância entre a subjetividade boa e a má, e não a eliminação total da subjetividade. Esse artigo fala, entre outros teóricos, como Michael, Henry, Legoff, David Shinner, Michele, que definiram a subjetividade daquela época, servindo assim de ponte para outros autores, como Gonzalez Reis, que de forma crítica pontuou suas visões e assim definindo a subjetividade que temos hoje. Oi, gente, meu nome é Júlia. Eu vou aprofundar um pouco do tema e vou começar com a subjetividade. A subjetividade ela é um termo utilizado para denominar um sistema dos processos que traz a construção de significados. No nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento, a gente constrói muitos significados. E a subjetividade, ela denomina esses processos. Ela traz uma concepção de sujeito afetivo e sujeito cognoscente. O sujeito afetivo, ele está mais no campo das emoções, do irracional. Já o sujeito cognoscente, ele ele trata mais da razão, da materialidade, da objetividade. A subjetividade, ela também representa um conceito mais no campo da psique, e além dela denominar as construções de significados, ela também organiza os significados que já existem. Ela trabalha muito nesse, nesses dois âmbitos. Por isso que a gente fala que ela é um sistema complexo. Ela tem um impacto muito grande na educação, porque ela influencia muito a mudança metodológica nas práticas educativas. Ela é um sistema complexo, como eu falei, e ela trata, né, de significações, de novas significações produzidas na nossa vida cultural, no nosso dia a dia. E ela se difere um pouco de elementos sociais, biológicos, ecológicos. Ela está mais no campo da psique. E, e ela é um processo, né, do nosso desenvolvimento. Ela trabalha a potencializar como eu vou falar, ela potencializa não somente produzir novos significados, mas também tratar esses novos significados como forma de transformar a nós mesmos também, ao mesmo tempo que a gente trabalha novas significações. Atualmente, nas sociedades, a gente pode observar
que a subjetividade ela vem sendo trocada pelo individualismo. E isso está proporcionando uma regressão psicológica. Por que a gente denomina regressão psicológica? Porque a gente pode observar que a característica das crianças, elas são mais individualistas e egocêntricas. Então, por isso que a gente fala regressão psicológica. Na perspectiva marxiniana, a subjetividade é compreendida como um problema da subjetividade e da intersubjetividade. Ela é produzida pela objetividade histórica e estabelece uma crítica no aspecto ideológico e idealista. Já para Foucault, o fio condutor da articulação entre a subjetividade e verdade é o cuidado de si. Essa percepção ela vai muito no âmbito da filosofia e na psicologia contemporânea. E Foucault enfatiza que o conhecimento de si jamais é referência fundamental. Ele é sempre referido ao princípio basilar do cuidado de si. Agora eu vou falar um pouquinho da emocionalidade. O Vygotsky, ele reservou um espaço muito importante para as emoções, porque ele entende que a emocionalidade é a força motriz que direciona a ação das pessoas no mundo. O psicólogo e jornalista Daniel Goleman, ele nasceu em 1946 e ele é considerado o principal pesquisador nesse tema da inteligência emocional. Ele é referência. O Goleman afirma que a parte cerebral que sustenta a inteligência emocional é uma das últimas que amadurece. E para ele é muito importante investir em influenciar, estimular o autoconhecimento, a empatia e o relacionamento entre as crianças e os adolescentes. Segundo Goleman ainda, esse percurso deve ser sustentado a partir de 5 pilares, que é o autoconhecimento, a autorregulação, a automotivação, empatia, habilidades sociais e de relacionamento. Sócrates ainda, ele fala uma frase que é conheça-se a ti mesmo. E isso é uma frase muito importante da inteligência emocional, porque nós temos que ter consciência dos nossos sentimentos no momento que eles ocorrem. Então, o psicólogo americano Paul Ekman, então se eu estiver falando o nome errado, vocês me desculpem, tá? Ele traz um termo que é regras de exibição, que ele indica que tem um consenso social a respeito de quais sentimentos podem ser demonstrados e como que eles vão ser demonstrados, como que é a forma mais apropriada para que isso ocorra. E ele traz 3 regras que são minimizar a expressão da emoção, exagerar o que se sente e substituir um sentimento por outro. De acordo com o psicofisiologista Don Cassiopo, ele fala que nós, quando vemos alguém manifestar uma emoção, nós evocamos essa mesma emoção na gente, sem perceber. Então, quando a gente vê uma pessoa feliz ou uma pessoa triste, a gente percebendo ou não, nós imitamos a mesma expressão facial dessa pessoa. E ele fala que isso é como uma dança, que tem uma sincronia, uma transmissão de emoções. O Goleman ainda, ele fala que tem muito efeito os pais ineptos ou ausentes na criação de um filho. E ele fala que esse comportamento, né, ele traz muita agressividade e que essa tendência é sempre passada adiante. Então, ele fala também que o reflexo desses pais nas crianças é muito, muito importante, porque essas crianças, quando elas se tornam adultos, elas repetem a mesma criação aos seus filhos, com castigos, críticas severas e agressividade. E isso traz um custo emocional na vida da criança muito importante, porque esse comportamento faz com que eles se sintam muito seguros, muito sozinhos, muito inseguros e sintam que não são amados pelos pais. E isso acaba
trazendo uma característica ou de valentão ou de uma criança muito tímida. Jerome Kagan, ele é psicólogo desenvolvimentista da Universidade de Harvard, e ele fala que sempre que nós nos vemos em frente a uma novidade ou uma situação que ameaça a gente, o pequeno silêncio que nós temos diante dessas situações é um sinal da atividade de um circuito neural no nosso cérebro, que liga o cérebro anterior, a amígdala e as estruturas límbicas próximas que controlam a capacidade de vocalizar. Essa amígdala, ela é uma estrutura localizada no cérebro. E ele fala que essas pessoas que são mais tímidas correm um alto risco de ter problemas com ansiedade. E o Goleman também fala que é muito importante a gente ter consciência da necessidade de ensinar e aprender também a controlar as nossas emoções, a fim de resolver desentendimentos mais pacíficos e ter uma boa convivência melhor entre as pessoas. E ele traz também uma deficiência que ele fala que está sendo muito alarmante, que é o analfabetismo emocional. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rosilene Gonçalves e eu vou tentar falar para vocês tudo que eu entendi a respeito da relação do cristianismo com a subjetividade, né? O cristianismo atualmente consiste no conjunto dos mais diversos grupos que têm em Cristo seu referencial de fé, estando espalhado nos mais diversos países, né? Então, as principais vertentes do cristianismo no Brasil são a Igreja Católica Apostólica Romana e as igrejas evangélicas. E mesmo dentro delas, ainda temos outras variações, as doutrinas e outros aspectos que as distinguem entre si, né? O Brasil é um país laico, ou seja, não possui religião oficial, uma vez que o cristianismo representa a profissão de fé da grande maioria, né? Então, é 87% da população, né? Embora o número de católicos tenha caído nos últimos 10 anos, em contrapartida, o número de protestantes cresceu no país, né? Manifestando que o fluxo de mudança na posição religiosa da população acontece, em sua maior parte, dentro do próprio cristianismo, né? Então, em relação à subjetividade, é uma questão do indivíduo que não está construída, né? A subjetividade vai ser construída a partir das experiências que o indivíduo tem com o meio, né? Das experiências que ele tem cultural, social, né? É porque a subjetividade não pode ser de ouvir falar, mas de experiências, né, que você tem. Aí é que você vai ter a certeza de que aquela atitude, de que aquele feito ali é o correto e que você concorda com ele, por isso é que você está participando, né? Então, são essas as características, e é muito interessante, porque a subjetividade só se forma em experiências com o meio, e que se exteriorizam os aspectos subjetivos e intersubjetivos. Mostrar como a função sociológica e cultural da religião como instituição propiciou a expressão de sentimento que vincula o homem a um universo simbólico é muito interessante. E isso acontece a partir das experiências que ele tem com o meio. Bom, a emocionalidade, que é o estado de comoção, emoção, transtorno, abalo afetivo contextualizado com o cristianismo, consiste na prática das pessoas se buscarem determinadas religiões e se apoiarem a elas a fim de sanar seus sofrimentos psicológicos, espirituais, sociais, financeiros também, né? Tem algumas religiões que ofertam isso para as pessoas, mas o que destoa completamente da característica do cristianismo, né, da verdadeira felicidade cristã. A serenidade e a confiança em Deus melhoram o bem-estar, né, ocasionando
uma melhora significativa na saúde mental e física, e são características já confirmadas por estudos científicos. É algo inegável que a prática cristã ela produz efeitos positivos na vida das pessoas, mas temos que ter em mente que o mal ele pode acometer desde o religioso até ao ateu. Assim como já mostra o livro bíblico de Eclesiastes, que diz que o que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. É importante as pessoas terem isso em mente para evitar possíveis frustrações que possam abalar ainda mais o emocional delas, né? Meu nome é Valéria e eu vou estar relacionando o nosso tema que é emocionalidade e subjetividade com a religião espírita. A gente tomou como base o livro Inteligência Emocional do autor Daniel Goleman e ele vai trazer algumas contribuições que podem ser explicadas pela doutrina espírita. Ele vai diferenciar a inteligência emocional da inteligência racional e aí o que acontece? O espiritismo ele considera que, apesar de as pessoas agirem pela razão, a emocionalidade também é colocada na sua mais alta expressão. Além disso, também, todos os praticantes dessa religião, eles acreditam que o autogerenciamento das emoções é muito importante para que a pessoa tenha um bom desempenho em todas as áreas da sua vida, inclusive a espiritual. Eles consideram que uma pessoa com equilíbrio emocional, uma pessoa com desequilíbrio emocional, ela não vai conseguir absorver todo o aprendizado na casa espírita, por exemplo. Então é necessário que a pessoa tenha um autoconhecimento para que ela consiga gerenciar suas emoções. É comum também nos centros espíritas, um líder, ele fazia uma análise da postura da pessoa que vai ali, porque eles consideram que a postura da pessoa diz muito sobre o seu estado emocional. Uma pessoa com uma postura receptiva, ela é mais favorável para o recebimento de fluidos de uma pessoa com a outra, né? Então é muito importante a emocionalidade para esses praticantes dessa religião. Relacionando o espiritismo com a subjetividade, a gente percebe que o indivíduo que opta por seguir o espiritismo é porque ele compartilha dos mesmos princípios e ideias adotadas por essa doutrina religiosa e que também ele tem uns objetivos ali que são comuns com aquelas pessoas ali. A subjetividade baseada na espiritualidade, ela constitui o sujeito a partir de preceitos religiosos que vão contribuir para a constituição da identidade psíquica e social, tanto no ambiente coletivo quanto individual. O ponto forte dessa religião é a caridade. Olá, gente. Meu nome é Camila Mariana e eu vou continuar falando aqui no trabalho. Eu vou falar agora da relação com a área da enfermagem e aí eu vou começar com a subjetividade. Então, o momento mais importante que se dá à subjetividade daquele indivíduo é no momento da escuta. Isso acontece na enfermagem, na anamnese, no meio da anamnese. Então, tanto da parte do enfermeiro quanto da parte do paciente, isso acontece porque na anamnese que o paciente vai expor suas relações de vida, o que pensa, vários assuntos sobre a sua vida, o que está sentindo, as suas queixas. E aí, nesse momento, o enfermeiro vai identificar a subjetividade, né? Vai ter essa troca ali. A subjetividade pode se fazer também muito presente na hora de prestar assistência, o cuidar da saúde daquele indivíduo. Porque o paciente ele pode rejeitar algumas práticas que serão feitas com ele, pode não aceitar ou não querer que seja feito aquilo com ele, tendo em vista alguns princípios de vida dele, aquilo que ele acredita, por exemplo, religião, algum conceito moral. Então isso pode influenciar bastante, né? O paciente pode opinar ou algum familiar, caso o paciente seja inconsciente, né? Além disso, a gente sabe que a saúde não é somente a ausência de doença. Então, o paciente vai trazer para aquele ambiente ali hospitalar, que ele está hospitalizado, internado, muitas experiências da sua vida para assistência. E isso vai fazer com que ele esteja trazendo também a subjetividade, né? Que é uma bagagem que ele vai trazer ali. Agora, eu vou falar da emocionalidade. A enfermagem, além da assistência, é o grupo de profissional que se faz mais presente junto ao paciente. Está ali internado, né? É o que fica mais ao lado. Então, acaba que pode estabelecer relações de afeto entre as duas partes, enfermeiro e paciente. Existem especialistas que falam que os enfermeiros atendem às necessidades do plano físico ou psicobiológico, que quer dizer, né? Físico, corpo ou psicológico, emocional. Porque o enfermeiro está ali para escutar também, né?
E o profissional enfermeiro, ele deve atender todo e qualquer paciente sem distinção alguma. Então, assim, isso o enfermeiro tem que ter muito discernimento, porque qualquer pessoa merece atendimento igual. E o enfermeiro precisa saber controlar seus sentimentos, sua emoção, para não se envolver tanto com a história daquele indivíduo, né? Antepassados, por exemplo. Para não levar a ter problemas emocionais, tanto para o enfermeiro, para o profissional, ou de constrangimento com o paciente. Então, a gente pode concluir que os enfermeiros precisam lidar a todo instante com o seu lado emocional, porque pode criar vínculos muito fortes também com os pacientes, e isso pode afetar tanto o profissional quanto o paciente. Novo conceito de emocionalidade. Emocionalidade é a capacidade do indivíduo de reagir facilmente aos sentimentos e emoções vividos. É a qualidade do que causa a emoção. Segundo Leontief, o traço especial das emoções é que elas refletem relações entre motivações e seu sucesso, ou a possibilidade de sucesso, de realizar a ação do sujeito que responde às motivações. Todos os tipos de emoções, positivas ou negativas, comprometem o nosso ser. Esse comprometimento pode ter uma variação de grau maior ou menor de interferência de acordo com o ser, com a vida de cada um, que é subjetivo. Novo conceito de subjetividade. A subjetividade implica a existência do indivíduo, ou seja, o indivíduo é único em seu jeito de ser, de agir, de pensar, de falar. Cada indivíduo tem suas próprias experiências, as mesmas sendo particularidade de cada um. Ela pode ser conceituada como um julgamento diferente de cada indivíduo para determinada situação. É o que se passa no íntimo de cada pessoa. É como ele reage, vê, sente ou pensa sobre determinada coisa, não seguindo um padrão, mesmo sofrendo influência da cultura, educação, religião ou experiências vividas. A subjetividade do indivíduo é formada através da contribuição Percival-Nier, uma experiência emocional vivida pelo indivíduo em sua própria história de acordo com sua forma de ser, os conhecimentos conquistados em sua cultura. Eu queria comentar um pouco sobre o livro Inteligência Emocional, principalmente nos capítulos que fala sobre a alfabetização emocional, porque ele aborda aspectos super importantes sobre o autoconhecimento, que consegue interagir a emocionalidade com a subjetividade. Esses capítulos mostram de como que eles juntos conseguem nos mover, nos afetar e ao mesmo tempo nos construir. Mostra que se a gente não souber lidar com as nossas emoções, nós não saberemos controlar nossos sentimentos. Tendo esse controle, a gente consegue contextualizar ambos, né, dentro de nós mesmos, expressando o que a gente sente e como a gente sente, que é o mais importante, porque a emoção ela é muito subjetiva para cada um. Cada pessoa sente a emoção de um jeito e demonstra os sentimentos de formas diferentes. Então, é muito importante ressaltar essa alfabetização emocional no campo do autoconhecimento, porque acaba que a gente consegue, com esse autoconhecimento, a gente consegue evitar conflitos que nós mesmos criamos com a gente, dentro da gente. E acaba que a gente gera a autocrítica, o medo, uma certa insegurança. A gente se sente, às vezes, insuficiente, porque a gente talvez receba nãos da vida, de pessoas. As circunstâncias, às vezes, não é como a gente espera, a gente acaba ficando muito abalado. Mas a gente tem que sempre pensar que a gente é muito mais do que o não, é muito mais do que uma rejeição. E que os maus momentos, eles não definem o que a gente é. Basta a gente enxergar com um olhar otimista e inovador, porque tudo que acontece, a gente tem que pegar como experiência, a gente sempre tem que pegar a parte boa de uma experiência ruim. E qual que é a parte boa dessa experiência ruim? É que você teve um aprendizado.
Então, você não vai fazer de novo, talvez você vai modificar o que você fez, você vai conseguir reconhecer seus erros. E esse tipo de alfabetização não é uma coisa que a gente vê falar muito, e é uma coisa super importante, não só pelo autoconhecimento, mas também para a gente conseguir lidar com o próximo, porque como a emoção ela é muito subjetiva, às vezes a gente vai encontrar pessoas que não conseguem passar o que elas sentem para a gente. Então, a gente tem que ter esse diálogo mais aberto para poder compreender o que essa pessoa está querendo passar para a gente. Aqui nós colocamos algumas imagens referentes ao tema do trabalho. Nessa imagem, ela refere à subjetividade e o indivíduo na sociedade. Aqui nós vemos a capacidade de cada pessoa em utilizar estratégias saudáveis para manejar suas emoções quando necessário, o que seria a regulação emocional. Nessa imagem, ela mostra os indicadores da produtividade, são a mobilização e a motivação, a qual emana da emocionalidade. E aqui é a subjetividade na ciência.